Olá pessoal, muitos homens amaram o nosso Brasil de uma forma imensurável, né? Por exemplo, eu cito alguns: Gilberto Freire, José Maurício Nunes Garcia, José de Anchieta, Rui Barbosa, Gustavo Corsão, Plínio Correia de Oliveira. Eu pergunto a alguns conservadores, até amigos meus, quem foi Plínio Correia de Oliveira, ninguém sabe me dizer, né? O legado do Dr. Plínio para o Brasil. Ninguém sabe dizer, ninguém sabe. Não sabem nem me citar um livro de Gilberto Freire, um livro de Machado de Assis e Rui Barbosa. Quem foi Castro Alves? Ninguém sabe. Quem foram os abolicionistas? Quem foi José Bonifácio? Quem foi Joaquim Nabuco? José do Patrocínio? Chiquinha Gonzaga? Eusébio de Queiroz? Ninguém sabe, né? Quem foi Barão de Mauá? Infelizmente, as pessoas, até o próprio brasileiro, ignora a história do seu país. E a história do Brasil é riquíssima. Eu digo para você, há poucos países no mundo, né, se nós fôssemos ver, né, óbvio, você teve países da Europa, que foi o berço da cristandade, né, e tudo mais. Porém, eu acho a história do Brasil muito mais interessante que a história dos Estados Unidos, né? E a América Latina por inteira, por exemplo, foi um lugar mais rico, o segundo lugar mais rico do mundo, até mais rico que as 13 colônias britânicas, que formaram a costa leste dos Estados Unidos. E pessoas ainda cultuam, né, a história dos Estados Unidos, mas deveriam cultuar a história do Brasil. O Brasil é, que fala de norte a sul a mesma língua, obviamente com diferenças peculiares de sotaque, que é filho de Portugal e Espanha, da Ibéria, que teve as suas raízes cristãs colocadas dentro do Brasil, diferente de um paizinho laico, liberal, né, que ainda muitos brasileiros acabam pagando pau, né? Daí eu pergunto até pro cara que se diz conservador e que não sabe quem são esses homens que fizeram o nosso Brasil, o que você vai querer conservar? Se você se diz um conservador brasileiro, você nasceu no Brasil, ora bolas, né? O que você vai querer conservar? Um gibizinho do Pateta, um outro do Pato Donald, outro do Mickey Mouse, né? Aquela musiquinha que toda criança aprende na escola, né? Em vez de aprender, por exemplo, as músicas dos contos de Monteiro Lobato, ensino aquela musiquinha do velho McDonald, né? Aquela musiquinha americana, né? Enfim, pessoal, é isso aí. As pessoas jogam a história do Brasil no lixo para importar uma outro tipo de história ou para bater palma para outros países que não tem nada a ver com a realidade do Brasil, né? Alguém conhece a história da América Latina? Falam tanto do bolivarianismo. Alguém sabe quem foi Simão Bolívar? Ninguém sabe, né? Quem foi Francisco Pizarro? Ninguém sabe. Hernán Cortés? Ninguém sabe. Foram os colonizadores da América Espanhola, os descobridores, desculpem, da América Espanhola, né? Tem gente que não sabe nem quem foi Cristóvão Colombo. É isso daí. Pessoas também que não sabem. Infelizmente, a história do Brasil está sendo, aos poucos, jogada para debaixo do tapete. É. As pessoas não sabem quem são os grandes personagens, foram os homens que deram a sua vida pelo Brasil. Como, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma avenida chamada Avenida Francisco Matarazzo, em São Paulo. Mas alguém sabe quem foi Francisco Matarazzo? Quem foi o pai de Francisco Matarazzo? Foi Francesco Matarazzo, que foi dono das Indústrias Reunidas Matarazzo. Era um império de indústrias, né? Ou alguém conhece quem foi Giuseppe Martinelli? Que foi aquele edifício gigante chamado Edifício Martinelli, que era um edifício luxuoso,
né, que coitado, ele acabou levando à falência aquele edifício, acabou levando à falência o sujeito. Mas alguém conhece? Conhece o legado de José de Anchieta, né, deixado para o Brasil? A catequização, a cristianização do Brasil, que passa pela mão dos jesuítas. Ninguém conhece, né? É isso aí, pessoal. A história vai sendo jogada embaixo do tapete. A história não apenas do Brasil, como citei também da América Latina, que é importante, nós sabemos quem foram os descobridores da América Latina, da América Espanhola, né? Quem foi Pero Vaz e Caminha, ninguém sabe. Então, pessoal, é isso. O brasileiro está ficando cada vez mais estupidamente desconhecedor até da sua própria história. Não existe outra definição, a não ser a própria estupidez e ignorância, né? Pior ainda, alguns que se dizem conservadores. Conservar o quê, meu amigo? Conservar o gibizinho do Pateta, né, o disquinho dos Beatles? É isso que você vai querer conservar? Né? E a cristandade que formou o Brasil, esses grandes nomes, não interessa, não é interessante. Interessante é viver a modinha secular, né? Até mais, pessoal. Um abraço.